Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor aqui na Rede Vida. Muito bom estar com você. Sábado gostoso. Espero que você esteja bem aí em família. E hoje eu recebo aqui um grande amigo, um grande intelectual, médico, cientista e presidente do Hospital Albert Einstein. Obrigado pela presença, Cláudio. Muito bem-vindo. Pelo teu convite, é um prazer estar com você. Mais de 10 anos você está presidindo o Albert Einstein, né? São 12 anos, já estamos no 13º ano. Cláudio, o Hospital Albert Einstein hoje ele tem uma fama internacional, um dos melhores hospitais do mundo, um hospital de excelência, que tem um cuidado imenso com a questão da ciência, da preparação dos médicos, dos enfermeiros que trabalham lá, e além disso, uma preocupação de hotelaria, né? Fazer com que as pessoas se sintam bem recebidas no hospital. Qual é o segredo para fazer com que o hospital daquele tamanho tenha essa excelência, essa qualidade? Qual é a varinha mágica que você tem? Eu não acho que eu tenho uma varinha mágica. Eu acho que o Einstein cresceu num contexto de cultura que nasce com seus fundadores. Os fundadores do Einstein, eles tinham instintivamente uma verdadeira obsessão pelas questões de qualidade e de excelência. Acreditaram num hospital que fosse inovador, acreditaram no hospital que pudesse primar pela qualidade e acreditaram no hospital que pudesse ter um capital humano diferenciado. Ao longo dos anos, evidentemente, que essas questões que faziam parte dos fundadores de uma cultura que eles iam trazer, ganharam uma caracterização de aspecto processual. Quer dizer, a questão da qualidade tornou-se uma realidade, a incorporação tecnológica passou a ser um elemento diferencial, as propostas de humanização, as acreditações, o humanismo. Então, de alguma forma, esta roupagem foi aos poucos assumindo um papel dentro da nossa atividade, no fundo, assumindo aquilo que já existia desde o princípio em termos de valores, eu diria até intuitivos, coisas de mais de 50 anos atrás. E o que eu tive a sorte foi justamente herdar uma instituição com essa cultura. E, evidentemente, aprimorar no dia a dia, com zelo, com cuidado, com respeito, focando sobretudo no paciente. Eu acho que essa definição, que parece óbvia, ela nem sempre acontece. Você é uma pessoa que conhece a vida pública de maneira profunda, sabe que a questão do cidadão enquanto cliente de todo o sistema nem sempre é aquilo que as pessoas colocam como uma questão primordial, e com isso acho que a instituição teve a sorte, no fundo, de poder caminhar para esse tipo de percepção que hoje se materializa com um hospital de excelência, com um instituto de ensino e pesquisa que tem revistas indexadas dentro de setores de muita reputação, uma futura faculdade de medicina que nós pretendemos fazer e, evidentemente, criando todas as condições para reter capital humano. Eu vejo nisso talvez um dos elementos de maior segredo da nossa organização, o capital humano. O que mudou na medicina com a tecnologia? O que você acha que na sua área, oftalmologia tal, e na medicina em geral, qual foi a importância para nós da chegada da tecnologia na medicina? Eu acho que a tecnologia é um termo muito amplo, Gabriel. A gente pode entender a tecnologia como sendo maquinário, a gente pode entender a tecnologia como sendo processo, mas até a intervenção com o capital humano, no fundo, faz parte de um processo tecnológico. A tecnologia permitiu com que a medicina se tornasse mais ágil no setor diagnóstico. Se nós voltarmos a 30 anos atrás, os aparelhos de raio-x que existiam naquela época, você fazia um diagnóstico meramente anatômico. Hoje, com o PET, você faz diagnóstico bioquímico, morfológico, te permite aproximar muito mais a prevenção da terapêutica. Com os procedimentos minimamente invasivos, você encurta os períodos de internação e, portanto, ganha o paciente em termos de chance de ter infecção hospitalar, por exemplo. Você tem possibilidades a respeito do uso de moléculas em termos de tratamento com substâncias específicas e ter muito menos efeitos colaterais. Com isso, a expectativa de vida aumenta, o que não significa que vamos precisar menos de saúde. Vamos precisar mais, porque as pessoas que têm comorbidade acabam tendo que internar mais vezes no final da sua vida. É um desafio permanente, uma necessidade de um equacionamento, uma preocupação grande com o custeio. Tudo isso impõe uma nova ordem econômica na vida de todos nós. A questão da seguridade, nós sabemos que é um problema, e a saúde é particularmente o maior deles. E na aposentadoria você pode, de certa forma, adiar o período que o indivíduo vai se aposentar, mas as questões de saúde você não tem como adiar, não tem como protelar. Então isso é um desafio para nós, e eu diria para você que não mais desafio do que prazeroso. Acho que é um desafio que vem com muito prazer. Você entrou em áreas gerais de política de saúde, né? Mas uma coisa que a gente percebe, repara,
são pessoas assim muito carentes às vezes e com essa dificuldade do diagnóstico, de fazer o exame, né? Então, na verdade, assim, todo esse avanço tecnológico que ajudou a pessoa a ter uma prevenção de câncer de mama, porque ela consegue fazer um exame, consegue detectar no começo, fazer a cirurgia e tal. E a gente está muito distante disso na população mais carente, né? Tem solução na sua visão, assim, de quem pensa saúde? Assim, eu vejo, assim, até comigo, encontrar estou há 2 anos esperando para fazer um exame, eu estou 1 ano e meio esperando para fazer um exame, né? Qual é a solução disso, Cláudio? Eu acho que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo passa por um processo de questionamento na alocação dos recursos de saúde. No nosso caso, eu entendo que existe a necessidade de um grande plano diretor de saúde. De nada adianta medidas compensatórias. Então a gente sabe que determinadas regiões tem carência de leito hospitalar. Em outras regiões, tem carência de centros de terapia. Em outras regiões, centros diagnósticos. E a visão é que, para mim, essas questões todas se comunicam, porque o paciente é o mesmo. O hipertenso que está na unidade de terapia intensiva, numa crise, é o mesmo que não pode comer sal, lá na periferia. Então, se não houver uma visão mais adequada de qual a melhor porta de entrada para o paciente, a gente sempre vai ter um sistema caótico como nós temos hoje. Então o indivíduo faz o diagnóstico, aquele setor de diagnóstico deveria ser comunicante com o setor de terapêutica. Como isso não existe, essa intercomunicação, esses vasos que deveriam estar se falando, acaba não havendo resolutividade. E aí uma das questões de qualidade em saúde. Nós vivemos num mundo onde o modelo hospitalocêntrico é o que prevalece, ou seja, a porta de entrada é o hospital. Quer ser internado, né? O hospital é um centro para alta complexidade, é para paciente grave, e por conta dessas características, é um centro muito oneroso. Você aumenta o hospital, esse hospital, na verdade, acaba recebendo casos graves e não graves. Todos acabam ficando períodos longos em termos de permanência. Por quê? Porque, no fundo, a gente percebe que por detrás daquele hospital existe um problema social. Então o indivíduo não tem alta, ineficiência do sistema, sobrecarrega estruturas caras, não sobra dinheiro para fazer aquilo que é mais simples. O mito, imaginar que aquilo que é mais simples é menos problemático, que não é verdadeiro. Quando você olha a Organização Mundial de Saúde pregando quais são os problemas relativos às questões de saúde, primeiro que surge são doenças crônicas não comunicáveis. O que é isso? Diabetes e hipertensão. Para isso você precisa de UTI? Para isso você precisa de pronto-socorro? Fundamentalmente não. Você precisa de boa educação, orientação nutricional. São questões mais básicas. Então, este mito... Médico mais próximo da comunidade. Sem dúvida alguma, o papel do médico no relacionamento. Então, eu acho que existe uma distorção no nosso modelo que valoriza muito a autocomplexidade, não sabe entender as questões de qualidade, acredita que muitas vezes a utilização do recurso mais sofisticado é o que é necessário. Então, se não houver um entendimento dos diferentes atores, uma visão focada na necessidade do paciente, e alguém que tem o espírito realmente de coordenar e mudar essa maneira de fluxo e contrafluxo, eu acho que não há espaço. Mas tanto há que se tem uma série de exemplos. Então eu acredito que a gente pode mudar e muito se de fato quisermos ter posturas estruturantes e não compensatórias. Eu acho muito ruim que nós tenhamos que fazer mutirões. Eu acho que é muito ruim que a gente tenha que imaginar que tem que fazer centros hospitalares. Fazem por quê? Porque se enganam e engana os demais. Quer dizer, quem tiver uma responsabilidade vai entender que essas ações compensatórias que podem agradar uma boa parte da população de imediato não são aquelas que você vai precisar a médio e longo prazo. Como não se fez isso no passado, está no momento que se tem que fazer. Vai causar um certo estresse em relação aos atores envolvidos, mas eu acho que tem espaço para melhorar muito. Talvez, quando você fala da prevenção e esse caminho da infância, dessa medicina preventiva e tal, a grande interface é a educação, né? Porque se você educa as pessoas de uma maneira correta, desde a visão de higiene na escola, né, dos cuidados que a pessoa tem que ter com o corpo, com a alimentação, você vai amenizando depois aqueles problemas que poderão surgir por causa desse defeito no processo educativo de alguém. Né? Eu concordo plenamente com o que você está falando. Quer dizer, acho que educação, aliás, educação é ferramenta para tudo. Né? O entendimento ruim é que leva às maiores injustiças. Né? O indivíduo que não tem a condição do entendimento, ele muitas vezes não reclama ou às vezes reclama sem saber o porquê e sem saber onde quer chegar. Nas questões de saúde, eu estou absolutamente convencido. Quer dizer, existe um entendimento inadequado das questões de saúde e uma apropriação irresponsável, inclusive, de recursos, por conta de pressões que nem sempre deveriam ser atendidas e outras que deveriam acabam não sendo correspondidas. Acho que a orientação nutricional é absolutamente fundamental. Quer dizer, questões de asseio,
Eu acho que grande parte da política de saúde ganharia reforço se a gente investisse em questões de saúde pública, eu digo saneamento, questões de água encanada e fundamentalmente em educação. Eu acho que o conhecimento das pessoas a respeito das suas próprias necessidades certamente traria uma saúde com mais equidade no nosso meio, eu diria internacionalmente. Isso não acontece só aqui. Os Estados Unidos gastam muito dinheiro desnecessariamente. Nos Estados Unidos gasta-se cerca de 16% do produto interno bruto em saúde, o que é um absurdo. Quando você vai para a Europa, você tem 10, 11, Brasil 9. Na Europa, a expectativa de vida é muito mais longa do que nos Estados Unidos, o que significa que hoje, nos Estados Unidos, vítima de uma mecânica de imposição por parte da indústria, o cidadão está utilizando recursos que não agregam valor. E valor é vital em saúde. Quer dizer, a gente não pode ter saúde a qualquer custo. A gente tem que ter saúde dentro de prerrogativas, dentro de mecânicas que de fato agreguem valor. O Cláudio, doutor Cláudio, você falou da Faculdade de Medicina do Einstein, né? Uma crítica que a população faz hoje é com relação ao médico, ao estilo de médico. Antigamente a gente falava muito médico de família, né? O médico chegava na sua casa, você melhorava quando o médico entrava ali para te ver já. E hoje as pessoas dizem, o médico não encosta em mim, o médico não conversa comigo. Você acha que está faltando alguma coisa nessa formação dos novos médicos? Eu acho que o Brasil forma médicos muito competentes tecnicamente. Mas no contexto da integração da relação humana, esse treinamento ele não é adequado durante o período de formação acadêmica e até de treinamento, do período de residência ou pós-graduação. Na realidade, eu acho que nós precisamos mudar um pouco o contexto da formação desses interlocutores, porque o médico tem um papel fundamental na atividade. Você é um pouco mais jovem que eu, não muito, mas você deve ter lembrado mais novo, né? Que na realidade o médico no passado ele tinha um papel religioso, ele tinha um papel de conselheiro. Quantas e quantas vezes as famílias procuravam um médico como procuravam um padre, um religioso, um rabino. Ele conhecia as pessoas. Sem dúvida, ele tinha um papel para fazer acordos familiares, para ajudar. E eu acho que o médico, talvez até vítima da mecânica remuneratória, da vida sujeita a uma série de movimentos, enfim. O fato é que ele perdeu esse papel. Eu acho que a gente precisa formar médicos mais humanos, eu acho que a gente precisa formar médicos que conheçam governança, a gente tem que formar médicos com conceito de trabalho em equipe, que é algo que não existe. O médico trabalha muito isoladamente. E, sobretudo, médicos que tenham uma inserção dentro do contexto de gestão, e eu digo não gestão econômica, gestão processual. Quer dizer, não faz sentido um paciente, de repente, ter que circular por uma cidade várias vezes para ter o seu problema resolvido. Mensurar um pouco isso, desperdício de tempo, falta de respeito em relação ao paciente. Muitas vezes você pede um exame que você sabe que vai dar certo, ou que eventualmente é só para confirmar uma hipótese diagnóstica, e esse paciente tem que se mover de uma região em relação a outra. Minha área de atividade me ajuda muito nisso, enquanto médico oftalmologista. Sistematicamente falo isso para os meus pacientes. O senhor não é um olho, o senhor é um ser humano. Talvez exista o melhor momento para o senhor abordar esse problema mais para frente. Ou, de repente, aproveitar este momento que o senhor tem uma saúde boa para resolver esse problema. Então, esse contexto de inserção de que o ser humano é um ser humano no meio do coletivo, que os interesses dele talvez não sejam tão imediatos quanto a gente pode imaginar, o espírito ético da relação, quer dizer, colocar o interesse do paciente acima do seu próprio interesse. Então, essas questões eu acho que são questões que a gente deveria estimular na formação do profissional da saúde. Não só o médico, de todos, mas o médico, como grande líder, ele deveria assumir isso de uma maneira um pouco mais presente e influente. Isso é interessante, né? Você não é um olho, você não é um estômago, você não é um fígado, você não é, né, um fêmur, mas é um ser humano complexo, integral. E eu acho que a forma com que se diz as coisas, né? Porque como o ser humano é movido por emoção, dependendo da maneira com que você coloca, aquela pessoa já vai traumatizada e piora também, né? Você precisa fazer uma cirurgia rapidamente, mas a forma desse médico colocar essa relação que parece que não é o mais importante, que o mais importante é o diagnóstico, né? Mas essa falha é fundamental, né? Você sabe que você chama atenção para algo, eu não sei se eu tive a oportunidade de mostrar em uma das suas visitas lá no nosso hospital. Nós trouxemos uma plataforma do Haim Sheba Medical Center, que é o braço de educação e treinamento que existe na Universidade de Tel Aviv. E lá justamente se fala do treinamento pela atitude. Nós somos treinados para aplicar um medicamento, nós somos treinados para fazer um diagnóstico, mas a forma de comunicar e a reação, o relacionamento com o ser humano que está do lado de lá,
esse tipo de treinamento não existe, ele é muito ruim. Então, pode ocorrer uma inconformidade? Pode. Não é duro você informar a respeito de uma inconformidade, uma administração de medicamento errado. Comunicar que alguém tem câncer, uma doença infecto-contagiosa grave, mesmo a morte de alguém. Como é que a gente treina para falar essas coisas? Chega e fala para a mãe de um filho que ele morreu, né? Não, você simplesmente herda isso e passa com as ferramentas daquilo que você aprendeu na sua casa, que você viu passar na televisão, ou que eventualmente você viu alguém fazendo isso, mas você não se depara com um cenário onde você aprende que você está lidando com o ser humano com uma série de carências e com fragilidades. Evidentemente que isso nem sempre muda realidades, mas a percepção do papel médico é muito ruim. Eu sou uma pessoa, Gabriel, que até para desespero às vezes dos gestores, eu costumo dizer que intuição é uma ferramenta de gestão. E durante os últimos anos eu tenho concentrado muito minha atenção para questões que talvez as pessoas muitas vezes tenham uma certa resistência em poder acreditar. Aliás, dizem que é um mundo muito duro esse o nosso, que é mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito. Isso não foi dito por mim, foi dito por Einstein. E, na realidade, se a gente vê o contexto, nós médicos muitas vezes somos céticos e resistentes para aceitar coisas que de repente não têm uma comprovação lógica tão imediata. E que com o tempo você consegue até documentar e ver que tinha uma certa correlação. Com a ressonância nuclear magnética funcional, determinados tipos de comportamento no âmbito do sistema nervoso central, eles são perceptíveis. Então, coisas que você não sabia os porquês, você passa a entender os porquês. E talvez o médico precisaria assumir, no contexto da sua atividade, um pouco mais de intuição, um pouco mais de envolvimento, e não querer, dentro de um pensamento talvez cartesiano, explicar os porquês de tudo para um ser humano. O ser humano nem sempre consegue entender os porquês ou quer entender os porquês. Lembre-se que grande parte do avanço da física quântica foi quando ela cruzou as linhas da física cartesiana. Foi além. Pois é. Então eu tenho a impressão que Descartes, aliás, que era um indivíduo que queria explicações lógicas, um dos grandes sofrimentos que ele teve na sua vida era justamente para tentar explicar algo que era muito forte para ele, que era a religião. Ele é um indivíduo extremamente religioso. Como é que um homem como Descartes explicava a existência de Deus? Então, no limite, ele era mais quântico que cartesiano. E eu acho que nós, médicos, precisamos, talvez, nos desprender um pouco e sermos mais abertos e menos resistentes. Aliás, no próximo bloco vamos conversar um pouco sobre essa questão de Deus e da religião dentro da atividade da medicina. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta aqui, Mundo Melhor, hoje entrevistando o Dr. Cláudio Lotenberg, presidente do Hospital Albert Einstein, meu amigo, meu médico. Faz tempo que eu não vejo os olhos, né? Tem que ver sempre, né? Começo a me preocupar. Não, isso sempre, não podemos deixar de jeito nenhum. O Dr. Cláudio, a gente terminou falando um pouco de Descartes, né? E dessa angústia dele até para provar a existência de Deus. Mas eu queria aproveitar até o seu conhecimento judaico também, né? O nosso querido Papa Francisco, seu grande amigo, é um rabino. O Papa Bento XVI dizia que os judeus eram os nossos irmãos mais velhos. E recentemente eu escrevi um artigo sobre o perdão. E tem uma das cerimônias mais bonitas que eu acho no judaísmo é o dia do perdão, né? E muitas vezes as pessoas elas ficam doentes, né? Por essa coisa que elas vão se carcomendo, né? Do desejo de vingança, pelo ódio e tal. O que significa esse dia do perdão para a comunidade judaica? Eu diria para você o seguinte... Saímos do hospital e fomos para o perdão, depois a gente volta. Então a pergunta ela me sensibiliza porque você ia falando e a primeira coisa que veio à minha cabeça era o meu próprio pai. Meu pai já é falecido, faleceu em 91 e mais de 20 anos, né? E a gente percebe muitas vezes o amor que a gente sente por um ente querido quando a gente perde essa pessoa. Talvez fosse muito jovem e essas coisas não se distanciam, né? Meu pai não era um homem que tinha uma religiosidade no sentido da ortodoxia, mas era um homem que tinha valores judaicos. E o único dia que ele ia à sinagoga era o dia do perdão. Eu tenho a impressão que o dia do perdão é uma oportunidade não para que você possa pedir perdão para as pessoas, mas para que você possa, de uma forma talvez ordenada, consolidar um exercício de reflexão, para que nesse exercício você esteja preparado a não guardar rancores. Eu acho que a gente deve administrar questões mal passadas, problemas, a gente não deve levar isso para diante. Porque de nada alimenta a boa relação.
Eu já vi a gente crescer por coisas boas, por coisas ruins, a gente aprende apanhando, é verdade, mas a gente não deve usar isso de maneira alimentada. Eu sou uma pessoa, Gabriel, que quando quero falar alguma coisa para alguém, eu tomo muito cuidado, inclusive, na forma como escrevo, porque aquilo fica documentado, alimenta o sentimento ruim, que não é bom. Aliás, sentir coisas ruins por ninguém não é bom. O judeu, uma vez por ano, nas vésperas do Rosh Hashanah, ele se prepara para um momento muito diferenciado. O dia do Yom Kippur é o dia do perdão, é um dia que se faz jejum, é um dia que nós nos concentramos realmente para ter um diálogo com Deus, nos quais a gente imagina que Ele dará naquele dia o carimbo do que será o nosso futuro ano. E eu acho que é um momento muito especial dentro do contexto da atividade da gente. Repercussão da saúde em relação a saber perdoar, você falou de rabinos, eu lembro que o rabino um dia me disse uma coisa muito importante, que pior que errar é não saber perdoar. Eu acho um equívoco tremendo. Então, neste dia, está certo que não somos nós que perdoamos, é Deus que nos perdoa, mas nesse dia vale um raciocínio maior do que o perdão de Deus, que eu acho que é o raciocínio no qual você tem que materializar de verdade o sentimento de deixar para trás eventualmente tudo que mal que alguém te fez, o que você interpretou como sendo mal. Porque se uma interpretação sua, sabe, né? Às vezes o outro nem sabe. Então você está julgando uma coisa que eventualmente o indivíduo passou desapercebido. Então seja um bom momento para você fazer uma higiene mental. Deixa para trás o que era ruim e vamos olhar o que vai ser para frente. Lógico, existem coisas que muitas vezes são muito difíceis para que a gente possa administrar e digerir. A gente não pode banalizar o perdão. Mas se a gente prestar bem atenção, os perdões que a gente no fundo discute são pelas coisas menores. Porque os importantes a gente não precisa de Yom Kippur, a gente não precisa de nada. Esses muitas vezes causam rupturas e desses a gente deve talvez até se desligar. Mas as coisas que no fundo trazem doença também, são as coisas mal administradas, em geral, por coisas de relevância muito pequena. E a gente vai alimentando isso, né? E às vezes a pessoa tem uma dificuldade também de se perdoar, porque nós erramos, né? É o que disse o Rabino, pior do que errar é não perdoar. E às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade imensa de conviver com seus erros, com escolhas erradas na vida, com momentos complexos, difíceis, e anos depois você está remoendo naquilo, né? Se eu tivesse naquela época não largado isso, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse dito aquilo, mas já passou, né? Como é que você consegue se libertar dessa carga com esse peso que a gente mesmo coloca na gente para seguir adiante, olhar para frente de uma forma mais leve, né? Mas eu acho que tem pessoas que se alimentam disso, né? Em geral são pessoas relativamente pequenas, né? E eu digo sempre isso, né? Para as pessoas que trabalham comigo e para os jovens que se aproximam, eu digo, olha gente, pessoas pequenas falam dos outros, pessoas médias falam de fatos, pessoas grandes falam de filosofias. E uma coisa que gosto muito, que digo sempre também, diz respeito às 3 peneiras de Sócrates, né? Da bondade, da verdade e da necessidade, né? Então, muitas vezes as pessoas se trazem informações ruins, pequenas, no fundo alimentando brigas, discórdias. Mas se quiser contar para quem está vendo essa história é boa. Essa é muito boa, né? De indivíduo que ia mudar de emprego e se aproximou de alguém e falou, olha, antes de você começar aqui, deixa eu te contar. E imediatamente o outro interrompeu e diz, olha, antes de você contar qualquer coisa, primeiro eu quero saber se é verdadeiro. Porque se não for verdadeiro, eu não quero saber. Se for verdadeiro, veja se isso é bom. Porque se não for uma coisa boa, também não quero saber. E a terceira questão é a questão da necessidade. Vai adiantar para alguma coisa? E aí a gente vê que a dinâmica... Tem alguma coisa a ver com o bem comum, a sua vida, né? Gabriel, te digo isso, você é um homem que tem uma série de passagens, vida pública, vida privada, um professor, um indivíduo com livros, com papel de educador, acima da condição, porque tem autoridades que tiram da gente, do conhecimento é que não tiram, é para sempre. E você é uma pessoa que tem autoridade do conhecimento. Então eu digo para você, as pessoas alimentam às vezes conversas muito ruins, que nada trazem no contexto do crescimento individual e coletivo. E eu acho isso aqui péssimo. Eu acho que isso aqui, na verdade, faz parte dos mandamentos gerais de qualquer religião. Aliás, eu acredito em todas as religiões. Sou judeu, mas respeito todas as outras. O que eu acho ruim é não ter religião nenhuma, ou pelo menos não ter fé. A fé, no fundo, ela pode estar mais ligada à religião, mas para se ter fé, você não precisa ter religião nenhuma. Então essa descrença, esse pouco caso, que aliás muitos têm, e alguns até dizendo serem defensores de determinadas religiões, isso eu acho que é muito ruim, mas traz doença para essas pessoas, pode ter certeza. Qual é o papel da fé no exercício da medicina para você? Eu acho que a fé ela tem muito a ver com a crença, né? O grande transmissor da fé é o médico, é ele que traz o elemento da confiança.
Eu acho que um médico que não se prepara para manter um bom contato humano é um indivíduo que não passa o vetor confiança e, consequentemente, ele não elimina e não amplia o contexto da fé no paciente. Existem trabalhos publicados de respostas que você tem positivamente caso o indivíduo tenha fé em relação a determinados tipos de tratamento. Existem trabalhos, Gabriel, publicados com medicina baseada em evidência de pacientes que terão desfechos ruins com medicamento e sem medicamento. Porém, os que não usam medicamento, mas que têm fé e que oram, por exemplo, eles têm um final de vida mais feliz. A questão da fé tem implicação. Existem teorias psicobiológicas e vários autores, Adler é um deles, que fala de mecânicas e respostas em função a você ser otimista ou ser pessimista. A fé tem um papel importante no contexto da evolução da saúde. As pessoas que têm fé recuperam-se mais rapidamente. Isso é documentado. Alguns ainda se mostram reticentes em aceitar essa questão toda. Mas isso existe com evidência científica e a minha experiência pessoal também fala a favor disso. Sabe que uma vez eu participei de uma banca de doutorado de uma pesquisadora que se chama Maria Cecília Quimente, e ela trabalhou durante anos com doentes terminais, né? E a tese dela, na área da psicologia, chamava de um corpo torturado a um corpo de luz. E fazendo exatamente essa análise de pessoas que tinham uma experiência com a fé e como essa experiência com a fé prolongava a vida, melhorava, amenizava ou preparava de uma forma mais serena e mais tranquila essa pessoa para morrer, né? Mas é interessante como as pessoas elas melhoram a partir da fé. A gente está falando de doentes terminais, mas na vida cotidiana, né? Quando você consegue, né, estar em contato com Deus, quando você consegue refletir sobre a sua vida, e, aliás, além da fé, o pensamento ajuda nisso também, que às vezes a gente erra muito, não por vontade de errar, mas porque a gente não pensa, né? Você sabe que o primeiro diploma de medicina foi concedido pela igreja, e a partir daí existiu um divórcio, como que a igreja cuida das questões da alma e do relacionamento com Deus, e os médicos cuida das questões físicas. Eu acho que está chegando o momento de a gente reintegrar isso. Não só da igreja, acho que de todas as religiões. Eu acho que tem muita coisa já pronta para a gente passar a levar em consideração. Nós temos uma plataforma de humanização, que foi um processo de acreditação que nós fizemos no nosso hospital, chamada plataforma Plantree. E lá existe a inserção da religião. Então, questões que parecem irrelevantes, como ambientação, sabe, como suporte psicológico, como suporte religioso, tem uma influência direta no processo de reabilitação de um paciente. Então, basta que as pessoas aceitem isso. Dr. Cláudio, é complexo essa gestão de pessoas, porque a gente fala que os médicos têm não diria que uma arrogância, né? Mas assim, a academia em si, né? A minha área, a área jurídica também, professores universitários, às vezes você tem um monte de estrela no mesmo local e que quem dirige tem que harmonizar essas vaidades todas. É simples no hospital como Albert Einstein fazer isso? Eu acho que a administração de pessoas ela pode ser muito simples, mas habitualmente ela é muito complexa. Eu não acho que isso é exclusivo do atributo da relação com médicos. Qualquer ambiente onde você tem interesses das mais variadas naturezas, você tem que saber como lidar com isso. O nosso hospital é um hospital de corpo clínico aberto. Nós não criamos nenhum tipo de restrição para um médico que venha trabalhar lá dentro. Então, o médico que tiver o seu título de especialista, comprovar suas habilitações, tiver realmente atualizado com as informações médicas, ele é admitido para trabalhar dentro da nossa instituição. Evidentemente que isso abre muito o contexto de um corpo clínico. Não é a situação das mais triviais, mas não é absolutamente algo que seja impossível, prova é que nós estamos aí. Eu insisto muito, algo que eu acho que é vital no contexto da atividade, que é a geração de renovação, a geração de continuidade. O Einstein teve a sorte de ter começado a sua atividade numa época que os outros hospitais já existiam. E o grupo que se motivou a trabalhar no nosso hospital foi um hospital de médicos jovens naquele momento. Tanto que a maior parte desses médicos estão até hoje lá. O hospital tem 50 anos, eles tinham 20 e poucos, então até hoje eles atuam lá dentro. Evidentemente que é mais difícil agora, porque trocar a turbina de um Boeing voando é mais complexo que trocar no chão. Mas nós temos criado a condição para que esses médicos sistematicamente ganhem novos pares, não novos concorrentes, novos pares. Criar condições de trabalho, ampliar. Aliás, eu acho que uma das formas de você poder conciliar num ambiente como esse,
pessoas de natureza difícil ou com personalidades diferentes, às vezes até com personalidade fácil, nessa questão. Eu acho que é o próprio crescimento organizacional. Eu digo sempre que o hospital tem crescido, primeiro que tem mais paciente que procura o Einstein. Segundo que você precisa abrir espaço para que eles estão crescendo lá dentro. Por quê? Porque eles querem oportunidade. Se eles não encontram, eles vão para fora ou vão ser teu concorrente. Então, de alguma maneira, esse crescimento da organização também tem minimizado os impactos que são naturais da natureza humana. Essa relação dos médicos mais velhos com os médicos mais jovens, aliás, Francis Bacon falava isso, da beleza da pessoa mais velha passar a experiência para os jovens passar a vivacidade para o mais velho. Isso na relação de um médico é harmonioso, é tranquilo? Não, eu não acho que seja harmonioso, porque justamente o médico é um indivíduo que é educado para trabalhar sozinho. Então a transição não é simples, porque ele sente um vazio muito grande. Mas, se você conseguir considerar as oportunidades que tem de inserção de novas tecnologias, a dificuldade que existe para um médico mais velho, às vezes, adquirir expertise nessa tecnologia. Veja, você fala de robô, você fala sobre cirurgias minimamente invasivas, vai jogar videogame com o filho ou com o sobrinho. A gente perde, né? Então, você precisa dos jovens para essas coisas. A introdução, o casamento da TI com a evolução diagnóstica, com a sofisticação tecnológica, esses incrementos exigem a entrada de novos atores, de uma geração mais jovem. E a gente tem que ter a maneira, vamos dizer, adequada de sensibilizar os mais velhos para perceber que isso é bom, não para eles. Para eles é verdade, também será, mas sobretudo para o paciente. Quando a gente faz o juramento de Hipócrates, no centro do juramento de um médico está a relação com o paciente. E aí, nesse sentido, eu acho que você, no limite, consegue mostrar para as pessoas que elas vão ter que ceder e vão ter que dar espaço. Então a gente procura administrar, não é tarefa simples, mas eu acho que colocando o paciente no centro da atenção, certamente o motivo é mais forte que a vaidade ou qualquer tipo de dificuldade de caráter pessoal. E a relação com o enfermeiro, mesmo caminho? O enfermeiro é interessante, porque o enfermeiro e o paramédico, eu sempre digo isso para o nosso pessoal, quem traz o paciente é o médico, mas quem faz o paciente voltar é a equipe multiprofissional, dentre eles o enfermeiro. Então a relação com eles é uma relação, sem dúvida, a relação com o enfermeiro é uma relação que tem que ser de muito respeito, porque é ele que está à beira do leito, é ele que mantém o contato mais próximo, é ele que monitora aquilo que foi delegado por um médico. Então, o enfermeiro, no fundo, é o grande agente terapêutico, o grande agente diagnóstico, e ele tem que ser muito respeitado. Prova disso é que nós temos uma faculdade de enfermagem, prova disso que nós temos um que eu tive lá várias vezes. Visitando, é verdade. Nós temos período de treinamento que é importante na parte de enfermagem, nós temos pós-graduação durante muitos anos, isso não é uma coisa minha, isso já vem das gestões que me antecederam. A necessidade de reforçar o capital humano do corpo de enfermagem no sentido amplo e da enfermagem em particular. E eu acho que isso aqui é um ganho que a gente tem e que nos deu realmente condições de poder expandir. E, por outro lado, que nos limita em determinadas expansões. A expansão não é uma expansão que não acontece por falta de capital. A expansão não deixa de acontecer por falta de vontade. Mas porque para fazer expansão em saúde você precisa de capital humano diferenciado. A enfermagem, eu diria, é absolutamente vital. Eu tenho muito respeito pelo nosso corpo de enfermagem. É legal a gente falar isso para os enfermeiros que estão acompanhando o programa também, né? Pela importância que tem o enfermeiro, pelo significado que ele tem, pelo acompanhamento, né? Porque às vezes as pessoas se referem aos médicos, né? Como aqueles que lideram o processo, mas é aquele cotidiano do enfermeiro, né? Aquele cuidado que é essencial para o paciente. Eu queria até reforçar isso. Veja que eu falei no meio, quando nós falamos a respeito da Faculdade de Medicina, falei noções de governança para os médicos, né? A governança é uma ordem de entendimento no qual não importa a hierarquia, mas sim os papéis. Então, ninguém está discutindo quem é chefe num setor, essa terminologia não existe, né? Nós temos uma governança na instituição que define muito bem o meu papel, o papel da minha diretoria, o papel de um superintendente. No atendimento ao paciente existe a mesma coisa, o papel do médico é um e o papel da enfermagem é outro, e no fundo eles são convergentes, eles não se hierarquizam necessariamente. Então, eu tenho a impressão que esse respeito à equipe multiprofissional, que deve existir de todos os lados, dos pacientes, dos médicos em relação a eles, e de nós todos também em relação aos médicos, isso só soma, isso só ajuda, e eu acho que isso daqui está faltando. Então, quando você fala, puxa, o que hoje ajuda muito pacientes que têm trauma, paciente com AVC, veja a relevância que existe do fisioterapeuta. Né? Quantas e quantas vezes você tem diagnósticos maravilhosos e você vê pacientes que foram operados que não tiveram bom processo de reabilitação, sequelas, outros que muitas vezes nem precisavam operar, que se tivesse feito uma boa reabilitação, eventualmente não precisariam disso.
Pacientes que tiveram AVC foram atendidos rápidos, reabilitação ainda fase aguda, ele volta, se integra, menos sequela. Então, eu acho que esse trabalho multidisciplinar ele é vital, não é respeito à enfermagem, acho que é o respeito ao profissional de saúde. E aí que eu me bato um pouco nesse debate, que eu acho que ele é muito pequeno, falar de mais médicos ou menos médicos, ou nacionalidade de médicos, isso é um aspecto. Acho que a sociedade deveria estar preocupada com questões mais estruturantes, e eu acho que dentro disso, a formação do capital humano ele é vital. De volta daqui a pouco, no último bloco do programa, conversando com o Dr. Cláudio Lotenberg, presidente do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Vamos falar um pouco dos projetos sociais que o hospital faz, o atendimento à população carente ali em torno do hospital. A gente já volta. Estamos de volta aqui no programa Mundo Melhor, Rede Vida, canal da família, e é muito bom te receber aqui, Cláudio, pelo seu trabalho, pela sua paixão naquilo que você faz. E acho que uma das coisas bonitas, né? Claro que o Brasil todo, quem conhece o Hospital Albert Einstein, tem o maior respeito, né, pelas pessoas que trabalham lá, por aquilo que você consegue manter. Porque você falando parece fácil, mas o dia a dia é complicadíssimo, né? Fazer tudo aquilo funcionar da maneira correta que funciona. Mas além de tudo que vocês fazem no hospital, vocês tiveram uma decisão de acolher aquela comunidade do entorno, de fazer um projeto social. Como é que isso aconteceu? Nos valores da sociedade mantenedora, consta um deles. Aliás, são dois. Um é tzedakah, que em hebraico é justiça social, e outro em hebraico, mitzvah, que são as ações positivas. Então, a instituição nasceu com essa vertente, e antes mesmo do hospital funcionar, a comunidade que estava ali já atendia os carentes da região próxima ao Morumbi. Depois se materializou numa favela, que é a comunidade de Paraisópolis. Mas já existia isso. Então, o Einstein nasce com isso no seu próprio DNA. E o que nós fizemos nos últimos anos foi, primeiro, incrementar aquilo que a gente fazia em Paraisópolis. Hoje nós não cuidamos só das crianças, cuidamos também da população adulta, somos responsáveis pela UBS que tem lá, pela AMA que tem lá e pelo centro de capacitação profissional que existe dentro da comunidade de Paraisópolis, o que muda uma realidade. Mas hoje, eu diria que a nossa esfera social, em termos de população atingida, é maior na esfera social do que na esfera da prática do Hospital do Morumbi, do Einstein. Nós temos um hospital público, o Hospital do Emi-Boi-Mirim. Nós temos o maior programa de transplante hepático do país, que se iniciou já há 10 anos. Mais de 1.000 transplantes foram feitos no hospital. Nós temos uma iniciativa importante que envolve o atendimento de AMAs e UBSs. Nós temos unidades de ultrassonografia, unidades de oftalmologia. São mais de 40 unidades voltadas à população SUS-dependente que o Einstein, na verdade, o faz. O nosso programa de PROAD, em parceria com o Ministério da Saúde, e você conhece muito isso por conta das suas atribuições, enquanto parlamentar e homem público, são tarefas importantes. Nós treinamos gente para o Brasil inteiro. Nós temos uma plataforma de telemedicina hoje, de segunda opinião, de acompanhamento de pacientes, para 13 hospitais pelo PROAD. Todos os pacientes que são atendidos pela rede SUS. E estamos pleiteando, e se Deus quiser teremos, a oportunidade de administrar mais um hospital público na cidade de São Paulo. Então, só de leitos públicos, nós temos o mesmo número de leitos que temos na esfera privada. E de iniciativas em frentes ambulatoriais, muito mais, porque são números muito mais representativos do que as nossas unidades diagnósticas que nós também temos na área privada. Portanto, o hospital cresceu muito nesse espaço. E isso cria, no fundo, uma oportunidade muito boa para todos os lados. As pessoas acham, Gabriel, que o setor privado tem muito a ensinar ao setor público. Eu diria para você que não é verdade isso. O setor público também tem muito a ensinar para o setor privado. São dois caminhos. Uma troca. Eu trabalhei como secretário da Saúde, você foi secretário em alguns momentos também, algumas gestões, e vive isso até mais diretamente. O funcionalismo público brasileiro ele é bom. O que ele tem, e aí sim é muito claro, é desmotivação. Porque as flutuações políticas fazem com que ele fique desmotivado. Cada um chega, quer mudar tudo que o outro fez. Exatamente, o que é um equívoco, porque amanhã, veja, eu acho que o discurso de Palanque deveria ser encerrado, um novo capítulo ser iniciado, e as coisas boas que ficaram por detrás deveriam ser mantidas e aprimoradas. Quer dizer, a perspectiva, a meu ver, sempre deve ser evolucionista e não transformacionista. Então esse contato com a esfera pública trouxe uma série de oportunidades para nós. Nós pudemos levar também iniciativas muito lúcidas, importantes para a área pública. Isso, de certa maneira, vem convergindo a bem de uma estratégia de crescimento da sociedade que só visa expandir a área de responsabilidade social.
A faculdade de medicina também é um exercício de responsabilidade social. Porque esses médicos não são médicos que são formados pelo nosso hospital somente. Os nossos cursos de pós-graduação, são 3.000 alunos que temos matriculados nesse ano de 2014, são alunos que não são só do próprio hospital, são pessoas da área pública, são pessoas da área privada, até de concorrentes. O nosso MBA, por exemplo, é um MBA onde nós temos regularmente 2 funcionários indicados pela Secretaria da Saúde do município de São Paulo. Então o Einstein hoje tem um papel realmente de trabalho social e de um alcance diferenciado. Acho importante porque é um modelo alternativo para os processos acadêmicos tradicionais, que cumprem o seu papel e o fazem bem, mas não o suficiente, na medida em que a sociedade precisa e cada vez mais. Tanto é verdadeiro que hoje a gente percebe uma carência, um intervalo, uma série de espaços que precisam ser melhorados. Então, instituições como a nossa, instituições como o Hospital Sírio-Libanês, um hospital como o HCOR, um hospital como o Samaritano, são hospitais, Oswaldo Cruz, são hospitais que têm um papel hoje social muito maior do que atender as suas comunidades. O Hospital Sírio-Libanês, por exemplo, é um hospital que hoje é responsável pela gestão do Hospital Menino de Jesus, que é um hospital importante, pediátrico. Quantos hospitais pediátricos nós temos em São Paulo? Poucos. Haja visto o número de maternidades. Por quê? Porque são áreas cujo poder econômico não quer explorar por conta de uma baixa taxa de retorno. E o Hospital Sírio-Libanês vai lá e abraça o Hospital Menino de Jesus, além de uma série de ações que eles desenvolvem. Samaritano, Hospital do Tatuapé. Então essas questões todas criam um entorno. E aí, de novo, quer dizer, a gente não pode ser tendencioso ou, eventualmente, ser teimoso a ponto de imaginar que não existem outros espaços para outros atores. O nosso hospital se imbuiu das melhores intenções para fazer tudo isso. E tem feito. Tem formado gente, tem treinado gente, tem proposto plataformas de pesquisa. É um centro onde hoje nós temos gente com uma série de grants que vêm da FAPESP. Portanto, é um centro de formador de conhecimento. E o que o Brasil precisa? O Brasil precisa disso. Ciência, convergir ciência, tecnologia e inovação. Quer dizer, no momento que você aposta em iniciativas dessa natureza, você pode herdar modelos, não quero entrar em modelos, são modelos políticos, são modelos de geração de conhecimento, como Israel, como a Coreia, que colocam muito recurso. No Brasil, grande parte do recurso de pesquisa... por guerras, por dificuldades, porque cresceram mas veja, com isso. Grande parte da pesquisa no nosso país acontece no setor público. Quando você vai para fora do Brasil, grande parte da pesquisa e das inovações acontece no setor privado. Então a gente tem que estimular iniciativas como essa e não querer concentrar ainda mais em instituições que acho que são importantes, mas que de fato não conseguem dar conta por si só do desafio de um país com mais de 200 milhões de habitantes e que precisa de uma saúde com equidade. Eu acho que o Einstein está se propondo a fazer um pouco disso e graças a Deus não faz sozinho, faz com o apoio da população, com hospitais que alguns acham que são concorrentes, eu não acho que são concorrentes, são hospitais sinérgicos, né? irmãos, digo isso com muita tranquilidade, nós dois somos pessoas, eu sou judeu, você de origem libanesa, o meu pai tinha seu comércio, sua atividade profissional na rua 25 de março, e quando ele faleceu, um amigo irmão dele, que era um libanês, foi quem foi lá acertar e pagar as duplicatas dele. Então eu sou uma pessoa que acredito nisso. Acredito no diálogo e acredito na inserção, mas não acredito no preconceito. E, infelizmente, o que mais existe é o preconceito. Muitas vezes maquiado de preconceito e, no fundo, um sinal muito mais de inveja de gente que faz as coisas de forma séria. Nós estamos aqui para trabalhar e fazer sério. Nós e vários outros nesse país. Eu acho que o Brasil tem muitas opções e o Einstein se candidata a ser uma delas. O seu pai tinha loja na 25, então? Meu pai tinha um comércio de gravatas, tinha uma fábrica de gravatas, né, viveu nessa atividade durante muitos anos e faleceu como dono de uma fábrica de gravatas. Depois minha mãe trabalhou um pouquinho e encerrou. E por que você quis ser médico? Eu, na verdade, primeiro, eu tenho uma inspiração muito grande na minha própria família, que é meu irmão. Tenho o meu irmão Simão, que é um excelente médico endocrinologista, um professor da Faculdade de Medicina e uma pessoa que me inspira muito. Eu imaginei sempre estar próximo de ser humano. Eu gosto do contato, Gabriel. Eu acho que o contato, para mim, ele é absolutamente vital, né? E acho que, no sentido de olhar muito o que meu irmão fazia e de querer muito o contato humano,
Com certo incentivo de caráter familiar, meus pais sempre respeitavam muito os médicos. Meu pai era um indivíduo que todo final de ano ele visitava os médicos para agradecer por tratar da sua saúde. Coisa que hoje não existe. Não estou reclamando dos meus pacientes, sou muito bem tratado. Mas o meu pai era uma pessoa muito grata. Ele presenteava, ele procurava, ele visitava. Você desaparece. Mas a queixa não é com os telespectadores, é com você, objetivamente. Mas o fato é que meu pai guardava uma verdadeira devoção pelos médicos. Os médicos que tinham um papel importante, não só no cuidado da doença deles, dos meus pais, da minha família, mas sobretudo que faziam diferença. Demonstravam um padrão intelectual sofisticado, eram pessoas lidas, pessoas que não se atinham simplesmente a tratar daquele doente. E essa imagem toda, acho que foi construindo para mim um sonho de eu poder fazer alguma coisa pela medicina. Fiz. E acho que não fiz só com a vocação de um médico, porque assumi propostas de gestão. Em alguns momentos eu hesitava muito, eu falava, será que eu estou deixando de ser médico? Será que eu estou perdendo a minha condição e minha relação enquanto médico? Então eu acho que essa mensagem é importante, principalmente para a juventude, né? Que não necessariamente você tem que ver só o paciente. Aquele que cuida da prática, aquele que organiza, aquele que cria as condições, muitas vezes é tão importante o exercício da medicina quanto aquele que está vendo o paciente. Então me sinto muito feliz por ser médico e não abro mão. Foi uma das razões, inclusive, pelas quais me afastei até da própria Secretaria da Saúde. Porque eu percebi que em algum momento eu teria que deixar de ser médico. Falei, deixa esse capítulo da minha vida mais para frente. Eu quero ser médico e procurarei ser médico até o momento que a saúde e a vida me permitir. Você tem ideia de quantos pacientes passam por ano no Einstein, no hospital? Nós temos no hospital 630 leitos, né? O tempo médio de permanência é de 4,2 dias, o que significa que você tem um intervalo de giro que dá mais ou menos 8 pacientes por mês, 7 pacientes e meio por mês por cada leito. Então, se você multiplicar, você vai ter 8 vezes 6, 630, são 4.800. Multiplica isso aqui por 12 meses, com alguma sazonalidade, deve dar uns 60 mil pacientes. Claro, tem gente que reinterna, que passam pelo hospital enquanto pacientes internados. Em plataformas de pronto atendimento, de exames, esse número é bem mais representativo. Eu acredito que a população que se ocupa do Einstein por ano, é uma população entre 250 mil e 300 mil pacientes. Na parte externa, mais de 1 milhão. Que só a região do Boi-Mirim tem mais de 650 mil habitantes. Então, nos programas sociais, mais de 1 milhão seguramente. Sabe que isso que eu acho que é bonito, assim, a sua vocação de médico, a inspiração do irmão, a família, e de repente, assim, além de médico, né, você fazer a gestão dessa complexidade que é o Albert Einstein e ficar imaginando, né, quer dizer, 1 milhão ou 2 milhões, contando a parte externa, quantas pessoas, né, na sua ação, você consegue amenizar a dor. Porque eu acho que esse é o grande conceito, né? Fazer com que essas pessoas se sintam bem tratadas, acolhidas, né? Algumas saem de lá curadas, vão sair muito melhores, outras vão falecer ali, mas assim, é fazer o máximo para que é o que é o papel da medicina, né? É fazer com que aquela pessoa ela possa ter a serenidade necessária, ela possa se sentir cuidada, tratada. Eu acho que isso é bonito e às vezes nem você pensa muito, né? A vocação do menino e a concretização do sonho depois, né? Do médico que opera as pessoas, que faz com que as pessoas enxerguem, tem um sentido bonito da oftalmologia também, né? Você ajudar as pessoas a verem o mundo, a enxergarem. Mas além disso, né? Quantas pessoas nessa sua trajetória foram atendidas, atingidas, né? Melhoradas com uma ação sua, né? Eu posso dizer para você que eu sou muito... tá feliz com isso. Eu acho que meu pai certamente tem muito orgulho onde ele estiver, minha mãe, mas eu acho que eu tenho algumas sortes na vida. Primeiro, de ter dado uma organização muito bem estruturada. De ter uma comunidade muito comprometida, que é a comunidade judaica. A comunidade judaica é uma comunidade que é conhecida como sendo o povo do livro. E para você, o que é um educador, você sabe que é o peso disso. Nós falamos algumas vezes sobre isso. Essa comunidade acreditou num ideal. Ela podia ter organizado talvez um monumento para homenagear o Brasil, mas resolveu homenagear essa forma hospitaleira pela qual esses judeus foragidos dos campos de concentração tiveram aqui no Brasil através de uma contribuição para aquilo que o judeu mais valoriza, que é a vida. E dentro da vida, o contexto da saúde. Nessa linha, e eu acho que na preservação desses valores, eu me considerei afortunado que coube a mim, num período, continuar uma obra que me foi, na verdade, legada. E a responsabilidade que tenho para, em breve, passar para uma nova geração. Eu acho que essa perspectiva eu jamais podia imaginar que seria tão prazerosa para mim. De poder seguir, sim, o que aprendi com meu pai, de ter no contexto da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos. E eu até me atrasei um pouco hoje, porque fiz questão de almoçar com eles, né?
Os meus filhos hoje não tiveram aula, eles guardaram esse momento, pequenos, 6 anos e meio, para almoçar com o pai. E eu, sempre que posso, como eu acredito muito na relação, não da quantidade, mas da intensidade, quer dizer, eu não preciso te ver sempre, mas eu sinto muito prazer pela nossa amizade e por conta da nossa relação. Começamos a falar aqui dentro como se não tivéssemos interrompido de um passado, não sei quanto tempo a gente não se via. Então, eu acho que nesse contexto da minha atividade, a crença em Deus, o convívio com boas pessoas, sabe? Doadores que vivem e que se dedicam mais, beneméritos, pessoas que, no fundo, influenciam para que isso trabalhe-se dessa maneira. Então, eu me sinto muito orgulhoso, né, de viver nesse país, de ser brasileiro, de viver num país onde existe diversidade, um país que não importa conflitos, de poder aqui exercer o meu judaísmo de maneira integral, ao exercer a medicina. Essas coisas me trouxeram realmente, acho que uma riqueza, uma capacidade de entender o próximo, e acho que nunca me dei conta daquilo tudo que a gente faz. De fato, você tem razão, é muita coisa para bastante gente. E é tão legal isso, né? É um prazer. Imaginar a realização disso, as bênçãos de Deus sobre tudo que você faz. Quero te agradecer pela presença aqui, muito bom conversar com você, que Deus continue abençoando, abrindo os seus caminhos, ampliando as suas ações, que você continue fazendo bem. E eu que agradeço a Deus de ter colocado você também no meu caminho. Tá vendo? Obrigado. Semana que vem a gente volta com mais Um Mundo Melhor. Fiquem com Deus, uma linda semana para vocês.